Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu, Gustavo Fernandes. Vamos dar continuidade ao nosso curso falando da organização administrativa. Agora a gente vai falar das fundações públicas e dos consórcios públicos. E depois a gente grava uma aula para fechar a organização administrativa falando das empresas estatais. Então vamos lá, olhem aí comigo na tela. Fundações públicas. Primeiro, a ideia de fundações públicas vem lá do direito civil. E na sua origem civilista, a fundação ela precisa de dois elementos que a gente conhece: um patrimônio destacado, né? Um destacamento de um patrimônio e uma finalidade específica. Então, um patrimônio destinado a uma finalidade específica, isso é uma fundação lá do direito privado. O Código Civil diz, no artigo 62, a fundação é uma pessoa jurídica composta por um patrimônio destinado a finalidade específica, e a finalidade específica está no parágrafo único do artigo 62. Assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, saúde, educação, segurança alimentar, enfim. É uma atividade, você já percebe, há uma finalidade, né, de cunho social, na ordem social. Essa que é a fundação lá do direito privado. E no direito público? O conceito é dado pelo Decreto 200 de 1967. Mas a ideia permanece. Há algumas diferenças, claro, agora é uma fundação criada pelo poder público, mas a ideia daquele patrimônio com uma finalidade, ela ainda se mantém. Olha só qual é o conceito do Decreto-Lei 200 de 67. Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Então, entidades ali da ordem social, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Está no artigo 5º, inciso 4. Então, esse é um conceito legal de fundação pública. O que mais chama atenção nesse conceito? O destaque em negrito para a personalidade jurídica de direito privado. Então, lá em 1967, entendia-se que a fundação, criada pelo poder público com autorização legislativa, sempre teria personalidade jurídica de direito privado. O Eli Lopes Meireles, que é um dos grandes autores, né, e estudiosos desse tema, ele diz que originalmente na sua obra ele sempre entendeu que as fundações públicas deveriam ter personalidade jurídica de direito privado. Esse era o entendimento dele, talvez influenciado pela legislação. Depois, o Eli Lopes Meireles se rendeu e passou a reconhecer que existem fundações instituídas por lei com personalidade jurídica de direito público, umas de direito privado e umas de direito público. Então ele acabou aceitando, porque isso é o que passou a ocorrer na prática, e ele falou, tudo bem, agora isso é admitido. Mas ainda assim fazia remissão àquela sua ideia original. O professor Carvalho Filho, por exemplo, José Santos Carvalho Filho, até hoje, né, nas suas edições de 2019, do seu curso de Direito Administrativo, ele fala que aquela posição do Eli Lopes Meireles parece a mais adequada, parece a melhor posição, mas é uma posição superada. Por outro lado, autores como Celso Antônio Bandeira de Mello defendem que as fundações públicas sempre deveriam ter personalidade jurídica de direito público. Por quê? Qual que é o argumento dele? Ele faz uma análise sistemática da Constituição e topográfica também, e ele percebe que sempre que a Constituição fala das autarquias, ela trata em paralelo com as fundações públicas. Então, sempre juntas ali, autarquias e fundações públicas, né? E, de outro lado, deixa as empresas estatais, que teriam personalidade jurídica de direito privado. Uma boa argumentação também. Mas não prevalece nenhum desses dois entendimentos, nem que as fundações públicas são só de direito privado, como entendia o Eli Lopes Meireles originariamente, nem que tem só personalidade de direito público, como entende Celso Antônio Bandeira de Mello. Na verdade, ela pode ter tanto personalidade de direito privado quanto de direito público. É o que diz a professora de Pietro. Isso agora é sedimentado, isso é pacificado com a decisão do Supremo no RS 716/378, julgado ali no final de 2019, saiu no informativo 946. E o Supremo diz o seguinte, salvo engano foi o voto do Lewandowski como relator, salvo engano. A qualificação, isso pode cair em prova, então é muito importante esse informativo. A qualificação de uma fundação
instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado, então pode ser dos dois, o Estado vai decidir, vai depender de quê? De dois fatores. Do estatuto da sua criação ou autorização, vai depender do seu ato constitutivo, e 2, das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que seja instituída e mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime de direito privado. Então, se tiver atividade ali econômica, passiva de delegação, direito privado, se não, direito público. E o segundo fator, o seu estatuto, a análise do seu estatuto. Isso tudo foi para chegar à conclusão desse julgado, de que o artigo 19 da ADCT, que estabelece uma estabilidade especial, ele só se aplica aos empregados das fundações públicas de direito público. As fundações públicas de direito privado não têm essa estabilidade especial do artigo 19 da ADCT. Bom, quando recebem a forma de direito público, são chamadas de autarquias fundacionais. E aí incide o regime próprio das autarquias. Então, aquilo que o Celso Antônio Bandeira de Mello defendia, que elas são tratadas em paralelismo, atualmente vale para as fundações públicas de direito público. Essas são realmente são equiparadas a autarquias, tanto que recebem o nome de autarquias fundacionais. Quando tem personalidade jurídica de direito privado, elas se regem por um regime híbrido, mais próximo do que é feito com as empresas estatais. Então, os contratos são civis, não tem cláusulas exorbitantes implícitas, apenas as expressas, com permissão da lei. Não gozam de vários privilégios processuais, seu pessoal é regido pela CLT. Agora, claro que esse regime é híbrido, há incidência de normas publicísticas, então necessidade de concurso público para contratação, fiscalização pelo Tribunal de Contas, etc. A partir de tudo isso que a gente trabalhou, a Di Pietro vai trazer um conceito, então, mais atualizado, né? Aquele do Decreto-Lei 267 está desatualizado, que é o seguinte: a fundação instituída pelo poder público é o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos limites da lei. Aquele controle que a gente sabe que é finalístico. Exemplos de fundações públicas que temos aí: a FUNAI, né, que vai defender os índios, a FUNASA, que é da saúde, e a Fiocruz, que também trata de pesquisas científicas na área da saúde. Temos também o IBGE, é o FIBGE, né, Fundação IBGE. Beleza. Como se dá a criação e extinção das fundações públicas, fundações instituídas pelo poder público? Bom, se for de direito público, é uma autarquia fundacional, lembra? Então é criada por lei, extinta por lei. Se é direito privado, é a lei que autoriza, mas a efetiva criação e a efetiva extinção se dá na forma da lei civil, lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E lembrando, a gente já falou disso, mas lembrando agora novamente, o artigo 37, inciso 19 da Constituição vai falar de uma lei complementar para as atividades, para as finalidades das fundações. Olha só, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, no último caso, definir a área de atuação. Então, no caso da fundação, uma lei complementar e não a lei específica que autoriza a sua criação ou que a cria, é que vai definir suas áreas de atuação. Lembrando ainda, para a gente finalizar, que não há fiscalização pelo Ministério Público. Isso existe lá no artigo 66 do Código Civil para as fundações de direito privado, as fundações privadas, as que não são criadas pelo poder público. As fundações que são criadas pelo poder público, mesmo com personalidade jurídica de direito privado, o Ministério Público não mete o bedelhão dele lá não. Tá? Fica afastado o controle do Ministério Público. O controle vai ser feito pelo ente instituidor, por um órgão específico do ente instituidor, ao qual está vinculada a entidade da administração indireta. Bom, só isso, pessoal. A fundação pública é muito tranquilo, né? De todas as entidades da administração pública indireta, as fundações públicas são as mais tranquilas. Eu não vejo algo a mais que o legislador possa perguntar. Sinceramente, eu não vejo, inclusive pelo estudo das questões dos últimos anos. Agora, os consórcios públicos. Esses aqui já dão um pouquinho mais de trabalho, porque tem a legislação de regência, a 11.107. Primeiro, uma introdução, né? O consórcio, diz a Di Pietro e outros autores, antes da Lei 11.107 de 2005, era aquele consórcio administrativo que ficava ao lado dos convênios. Havia até quem tivesse dificuldade de diferenciar consórcio de convênio. Eram acordos de vontade
entre duas ou mais pessoas jurídicas. Prevalecia que deveriam ser pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível de governo, né? Então, sempre ali no âmbito sempre estaduais ou só no âmbito da União, enfim. Ou entre entidades de administração indireta para consecução de objetivos comuns. Se diferenciava do contrato, porque o contrato há vontades divergentes. Eu quero uma coisa, o outro contratante quer outra, e a gente faz um negócio ali. No consórcio, como também nos convênios, não. Há vontades convergentes, as vontades se convergem. Então não era sinônimo de contrato. Era uma modalidade diferente. Não é contrato, era consórcio administrativo. Esses eram os tradicionais, os que ainda existem. Aí vem a Constituição e diz no artigo 241. União, Estados, DF e municípios disciplinarão por meio de lei, então vou criar uma lei aí, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando uma gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Então, a ideia era que fossem criados consórcios entre os entes para uma gestão associada de serviços públicos. E a lei que regulamentou isso é justamente a Lei 11.107 de 2005, que traz a grande novidade que de início foi bem criticada, mas que hoje, já passado o espanto, já é tranquilo, que é a criação de uma pessoa jurídica nova. Então esse consórcio público, na verdade, é uma nova pessoa jurídica, completamente diferente do consórcio administrativo que a gente estudou tradicionalmente, sempre estudou. Então uma nova pessoa jurídica é criada por meio dessa permissão da Lei 11.107. Essa lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, DF e municípios. Todos eles podem contratar, constituir consórcios para a realização de seus interesses comuns. E ela disciplinou o consórcio como, olha aí, artigo 1º, parágrafo 1º, associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Então ele pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, semelhante ao que ocorre hoje em dia, o que é aceito com as fundações públicas. No momento em que os entes federativos se unem, e a gente vai ver quais são as fases para a criação desse consórcio, vai surgir a nova pessoa jurídica. Artigo 6º, parágrafo 1º, traz uma informação relevante para a prova. Diz: quando constituído com personalidade jurídica de direito público, o consórcio integra a administração indireta de todos os entes consorciados. Então, juntam-se lá a União, o Estado e alguns municípios. Eles criam, a gente vai ver como isso é feito, consórcio público para a gestão associada dos serviços. Esse consórcio público é uma nova pessoa jurídica que tem personalidade própria, vai responder pelas obrigações, a gente vai ver como funciona. E ele fará parte, integrará a administração indireta de todos esses entes que formam o consórcio, União, Estado e os municípios. Por isso ele é chamado de, quando tem essa personalidade de direito público, né, integra a administração direta, de autarquia multifederada ou multifederativa, né, porque pega vários âmbitos. Ele vai ser incluído em vários âmbitos da administração pública indireta. E aí, nesse caso, também pode ser chamado de autarquia associativa, tendo prerrogativas e privilégios próprios das pessoas jurídicas de direito público. Uma questão que é mais uma curiosidade, porque na prova, se cair que o consórcio integra a administração indireta dos entes consorciados, é só o que tem personalidade jurídica de direito público. Se a prova falar que é o de direito privado, personalidade jurídica de direito privado, você marca errado, porque a lei só fala do direito público. Ela silencia em relação ao consórcio que tem personalidade jurídica de direito privado. A doutrina também passa batido. Os grandes doutrinadores não tocam nesse assunto. O único que eu encontrei que fala alguma coisa é o professor Ricardo Alexandre, na sua obra com João de Deus, se não me engano, o seu esquematizado lá de direito administrativo. Ele diz que, do mesmo modo que o consórcio de direito público integra a administração indireta dos entes consorciados, o de direito privado também, já que é uma nova pessoa jurídica, ela vai ficar onde? Ela também integra. Foi criada pelos entes, né? Integra a administração indireta. Só que não como uma autarquia, e sim equiparado a uma empresa pública. Ele equipara a uma empresa pública, eu acho que tem uma razoabilidade nesse entendimento. Mas, para provas, só o de direito público integra a administração indireta. O direito privado ou não vai cair na prova, porque a lei não fala, ninguém fala, ou se cair é pegadinha, porque ela, na verdade, quer que você diga o que está na lei, que é o de direito público. Tá? Quando tem personalidade jurídica de direito privado, é aquilo que a gente já sabe, nunca vai se reger integralmente pelo direito civil. Sempre há uma derrogação por normas de direito público, exemplo, tem que licitar, né, prestação de contas,
concurso público. Aliás, falando em pessoal, contratação, regime de pessoal, olha o que diz o artigo 6º, parágrafo 2º, que teve a redação recentemente mudada pela Lei 13.822 de 2019. Isso é tema de prova. Diz o seguinte: o consórcio público, seja com personalidade jurídica de direito privado, seja com personalidade jurídica de direito público, observará as normas de direito público, então o regime híbrido para aquele de direito privado, né, no que concerne o quê? A licitação. Então todos os consórcios públicos, independentemente da personalidade, têm que observar regras de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal. E aqui vem a mudança da lei, que diz que tem que ser regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então veja que interessante. Mesmo o consórcio público com personalidade jurídica de direito público tem que contratar o pessoal pelo regime da CLT. Regime da CLT, então, em uma entidade da administração pública de direito público. Veja que equiparou as duas personalidades para todos esses fins aí do parágrafo 2º. Tema de prova, com certeza. Muita gente vai pensar que se o consórcio público tem personalidade jurídica de direito privado, faz o concurso e o pessoal entra com o regime da CLT. Se tem personalidade de direito público, por se equiparar a uma autarquia, faz o concurso e o pessoal entra com o regime estatutário. Por força da lei é a CLT sempre. Olha como já foi cobrado em prova essa questão aí. Acho que foi até antes da alteração da lei. CESP 2019, Procurador do Ministério Público de Contas. Os consórcios públicos, salvos de personalidade jurídica de direito privado, deverão observar normas de direito público no que se refere à licitação, celebração de contratos, admissão de pessoal e prestação de contas. Errado. Desde antes da alteração, os de direito privado também tinham que respeitar tudo isso. E ainda continua. Está errado. Como que se constituem os consórcios? Então, além de saber essa questão da dupla personalidade, é importante saber como eles se constituem. O artigo 3º vai dizer: o consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. Agora, muito cuidado. Embora o artigo 3º fale que o consórcio é constituído por um contrato, isso não é verdade. Por isso que o ministro Eros Grau fala: o direito não se interpreta em tiras, né? Você lê só esse artigo e se ele cair na prova você vai ter que marcar certo, porque é letra de lei. Mas ele diz que o consórcio é constituído por contrato, isso não é verdade. Em boa verdade, nenhum dos dois tipos de consórcio é constituído pelo contrato. Ou vem numa fase anterior, ou numa fase só posterior, como a gente vai ver agora. Já veja, então, que são várias as fases de um procedimento para que haja a criação do consórcio público. E a ordem sequencial é a seguinte, que está ali no artigo 4º e também no artigo 5º. Primeiro, subscrição de um protocolo de intenções. Então, tem que subscrever um protocolo de intenções. Segundo, publicação desse protocolo na imprensa oficial. Está lá no artigo 4º, parágrafo 5º. Terceiro, lei promulgada por cada um dos partícipes ratificando o protocolo de intenções, embora o parágrafo 4º do artigo 5º permita que se dispense a ratificação do ente, que antes de subscrever o protocolo discipline por lei a sua participação. Então, o que é relevante aqui, veja, é a lei. Ou que ela já venha antes, disciplinando a participação do consórcio, ou que ela venha depois da publicação do protocolo de intenções, mas ratificando. Então, é a lei que é promulgada por cada um dos partícipes que vai constituir o consórcio público de direito público. Ele surge aqui com a lei. A quarta fase, celebração do contrato. Veja que acho que é o Ricardo Alexandre que fala, tem doutrina que fala, como o consórcio de direito público já é criado pela lei, até seria dispensável esse contrato aí, celebração do contrato, né, porque o consórcio já vem criado antes, ali ele já surge. Mas na prova você jamais vai falar isso. Tem a quarta fase, que é a celebração do contrato. Artigo 3º, e por fim, se for um consórcio com personalidade de direito privado, tem a fase complementar que vai criá-lo, efetivamente, que é o atendimento das disposições da legislação civil, artigo 6º, inciso 2, que é basicamente a inscrição do ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas, Código Civil, artigo 45, do mesmo modo como a gente viu das fundações públicas de direito privado. Se constitui só do momento em que atende o requisito da lei civil para criar pessoas jurídicas. Então, beleza. Olha o que diz o artigo 6º. Concordando, né, ratificando o que eu acabei de falar. Artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. 1. De direito público,
no caso de constituir a sua associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Então, naquele terceiro passo, vigência da lei de ratificação, adquire personalidade jurídica de direito público. Agora, se for um consórcio, inciso 2, de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, que é o passo 5, a letra E, que eu coloquei ali em cima. Isso tem que ficar bem claro, tá? Bem claro. Uma questãozinha sobre isso. Os consórcios públicos adquirem personalidade jurídica de direito privado apenas com a entrada em vigor das leis de ratificação do protocolo de intenções. Errado. Estaria certo se fossem os consórcios públicos de direito público. Aí estaria certo. Outra questão também interessante. Agora, os consórcios podem ser formados por entes de esferas políticas distintas. Antes entendia-se que os consórcios eram apenas de mesmo nível, lembra que eu detalhei no começo? Consórcios administrativos e tal. Agora, com essa nova modalidade de consórcio, permite-se que sejam formados por entes de administrações de esferas políticas distintas, ou seja, federal, estadual, municipal e distrital, que pega tanto o âmbito municipal quanto estadual, né? Não é uma quarta esfera. Só que o artigo 1º, parágrafo 2º, ele traz uma informação importante para provas também. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Então, a União só pode participar, junto com municípios de um consórcio, quando o estado do qual fizerem parte o município participe também. Olha só, antes de colocar a crítica doutrinária, vamos ver uma questão? A questão é bacana porque ela vai trazer um exemplo concreto e vai explicar para a gente. Questão certa, né? Olha só o exemplo aqui. Os municípios A, B e C, localizados no estado X, vêm mantendo tratativas para a constituição de um consórcio público para atuação na área de coleta e descarte de lixo. Os 3 municípios, que estão localizados no mesmo estado, o estado X, pretendem convencer a União a participar do consórcio, tendo em vista a necessidade de um aporte inicial de recursos em valor superior ao das disponibilidades financeiras. Eles querem a União, porque na hora de fazer o rateio ali, a União vai dar um aporte significativo que os municípios sozinhos não têm condições. Nessa situação, a União somente poderá participar do consórcio caso o estado X, né, ao qual pertencem os municípios, ao qual não pertence não no sentido de propriedade, né, mas que fazem parte do território, também faça dele parte. Dele faça parte. Perfeito. É isso mesmo. Na doutrina, o professor Carvalho Filho, na verdade é o Matheus Carvalho, tirei do Matheus Carvalho, ele diz que há uma discussão da constitucionalidade dessa restrição. Eu acho que é o Carvalho Filho, tá, pessoal? Tá, Carvalho, depois eu vou confirmar. Eu acho que é o Carvalho Filho que é quem traz críticas. O Matheus Carvalho é mais ali só informação para concurso. Mas há quem discuta a constitucionalidade dessa restrição, considerando a autonomia política que é conferida aos municípios. Então, não seria razoável exigir que o Estado também estivesse presente para o município poder firmar um consórcio com a União, porque o município não é subordinado ao Estado, não tem nada a ver, é autonomia política. Então é uma exigência meio estranha. Deve ter sua razão de ser, mas há quem critique a constitucionalidade. Em provas, você não vai falar dessa discussão da constitucionalidade, vai simplesmente botar lá que é isso que está na lei. Outra questão, o ente pode se retirar do consórcio? Pode. A lei prevê no artigo 11 que isso vai depender de um ato formal do seu representante na Assembleia Geral, como for disciplinado na lei. Nesse caso, o parágrafo 1º do artigo 11 vai dizer: os bens destinados ao consórcio pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio ou no instrumento de transferência ou de alienação. E o parágrafo 2º vai dizer que a retirada ou a extinção do consórcio não prejudica as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa cuja extinção depende do prévio pagamento das indenizações. Então, quer sair, quer ser tirado do consórcio? Beleza, mas as suas obrigações já constituídas permanecem, né? E uma eventual extinção vai depender do pagamento das indenizações. Aliás, a gente vai falar da extinção do consórcio público já já. Poderes. O artigo 2º, parágrafo 1º, de vez em quando também é cobrado em prova. E aí você vai dar aquela lida. Aliás, a lei 11.107 é uma lei importante para o concurso. Tem que dar uma lida boa, fazer ali anotações, grifos. E o artigo 2º, parágrafo 1º vai dizer: para o cumprimento dos seus objetivos, a lei, na verdade, não, eu destacando aqui, né, não é o artigo 2º, não é a redação dele, mas ele vai dar poderes aos consórcios, independentemente da sua natureza, então vale para todos, direito público ou direito privado, tem esses seguintes poderes. 1. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais, econômicas, de entidades e órgãos do governo. 2.
nos termos do contrato, então com a autorização contratual, promover desapropriações e instituir servidões, nos termos da declaração de utilidade e necessidade pública ou interesse social. Então veja, podem os consórcios públicos realizar desapropriação? Sim, se houver previsão no contrato do consórcio, né, no instrumento ali do consórcio. E essa é a desapropriação na sua fase executiva. Não é a declaração. A fase declaratória da desapropriação, a gente vai estudar que ela é dividida em fase declaratória e fase expropriatória. Não é a declaração de interesse público. Essa só pode ser feita pelos entes políticos, União, Estado, DF e município, e nos termos da legislação pela agência reguladora ANEEL e por algumas autarquias como o DENIT. Então, praticamente as pessoas jurídicas, as pessoas políticas, basicamente, fora a ANEEL, o DENIT, são exceções, os consórcios não podem fazê-lo. Mas na segunda etapa, a fase executiva, né, a fase executória da desapropriação, aí, havendo a permissão no contrato, poderão fazê-lo também, instituir servidões. Terceiro, o consórcio pode ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados e dispensada a licitação. Então, quando houver um contrato desse consórcio pelo próprio ente consorciado, por sua administração direta ou indireta, não precisa da licitação. Vamos ver como isso foi cobrado em prova. Juiz Substituto Alagoas, 2019, FCC. Os consórcios públicos são um instituto relativamente recente, representando uma outra vertente em relação aos mais antigos consórcios administrativos. Aqui é o cabeçalho da questão, não é a questão ainda. Referido instituto, tal como atualmente regulado pela legislação federal, Lei 11.107, permite a gestão associada de serviços públicos, aí aqui começa a questão, pelos diferentes entes federativos, com a possibilidade de conjugação de recursos fiscais, podendo o consórcio público ser contratado com dispensa de licitação por entidades de administração indireta dos entes consorciados. Correto, uma questão muito boa. Né? Traz aquela introduçãozinha ali e ainda inclui a administração indireta dos entes consorciados, que é para deixar a questão mais difícil. E o candidato vai se perguntar, será que pode ser contratado sem licitação pelas entidades de administração indireta dos entes consorciados? Se fosse a administração direta, ele marcaria certo, mas indireta é certo também. A gente viu aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3. O que mais que eles podem fazer? O parágrafo 2º do artigo 2º diz que eles podem emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação dos serviços ou pelo uso ou outorga de uso dos bens públicos por eles administrados ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciada. E o parágrafo 3º vai dizer que eles podem outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos, desde que haja autorização prevista no contrato do consórcio, que vai indicar de forma específica o objeto da concessão e as condições. Então, o contrato do consórcio pode permitir que haja outorga de concessão, permissão ou autorização de obras e serviços públicos. Eles vão poder delegar, pela expressão da doutrina, vão poder delegar aí os serviços públicos. O que mais, meus amigos? Tem que respeitar o procedimento licitatório, isso a gente já viu lá no artigo 6º, parágrafo 2º, qualquer que seja a personalidade jurídica do consórcio, mas incidem 3 regras especiais da Lei 8.666, a Lei de Licitações. 3 regras especiais. Primeira, está no artigo 24, inciso 26, que diz: permite-se a dispensa da licitação, lá no artigo 24, os casos de dispensa de licitação, na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Então, vai falar dos convênios e aqui também os contratos de consórcio público permite, na celebração do contrato de programa, para a prestação de serviço público com ente da federação ou entidade de sua administração indireta, a dispensa da licitação. Outra questão importante está no artigo 24, parágrafo 1º. Nesse dispositivo, a gente percebe que a lei de licitações atribui valores mais altos para a dispensa de licitação em razão do valor, ou seja, dá um maior espaço de atuação para dispensar a licitação em razão do valor, que são aquelas hipóteses do artigo 24, incisos 1 e 2. Então, no primeiro caso, para obras e serviços de engenharia, aumenta de 33 mil para 66 mil reais. Até 66 mil reais dispensa a licitação. Para serviços e compras,
aumenta de 17,6 mil para 35,2 mil. Então, o dobro dos valores para dispensa. E o artigo 23, parágrafo 8º, vai aumentar também a questão do valor, agora para definir a modalidade licitatória. Algumas modalidades licitatórias são exigidas de acordo com o valor, ou são permitidas de acordo com o valor, né? Então, convite, valor mais baixo, tomada de preços, depois concorrência. Aplica-se o dobro dos valores previstos na Lei 8666 para definir a modalidade licitatória quando formado o consórcio por até 3 entes da federação. Então, consórcio formado por 3 entes, o dobro dos valores para definir a modalidade licitatória. Quando for formado por um número maior do que 3, então de 4 para cima, aplica-se o triplo do valor. O triplo do valor. Responsabilidade, já chegando aqui no finalzinho da nossa parte aqui da aula. Para delimitar a responsabilidade, é importante saber: o consórcio está vigente ou ele foi extinto? Como que funciona? Bom, a gente tem que ver. Se o consórcio está em vigor, os entes federados que participam do consórcio, os entes consorciados, respondem apenas subsidiariamente. Isso é muito importante. A prova vai querer falar que os entes consorciados respondem de maneira solidária com o consórcio. Não! O consórcio é uma nova pessoa jurídica, ela que vai responder pelas suas obrigações, ela tem personalidade jurídica. Os entes consorciados respondem apenas quando comprovada a insolvência patrimonial do consórcio. Isso não está expresso na Lei 11.107. Mas havia um dispositivo na lei que foi vetado. E esse artigo 10 ali, parágrafo único, por ali. E esse dispositivo, ele falava da responsabilidade solidária, por isso que ele foi vetado. E nas razões do veto consta que o veto foi justamente para que se aplique a teoria tradicional de que a responsabilidade é subsidiária. Embora não esteja expresso na lei, tem o veto com as suas razões e tem o decreto 6.017 de 2007, que regulamenta a lei, e o seu artigo 9º diz expressamente que o ente federativo só responde subsidiariamente. Então isso é tranquilo. O consórcio está vigente, os entes consorciados só respondem de maneira subsidiária. Quem responde é a própria pessoa jurídica. Olha como isso foi cobrado em prova. Os entes da federação consorciados respondem solidariamente pelas obrigações do consórcio público? Errado. Subsidiariamente. Preste atenção que tanto o decreto quanto a Lei 11.107 falam da responsabilidade dos agentes incumbidos da gestão do consórcio, dos dirigentes do consórcio. E ambas vão falar a mesma coisa, mas em uma linguagem invertida. Mas é a mesma ideia, olha só. O decreto, no seu artigo 9º, parágrafo único, vai falar: os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações por ele contraídas, caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, estatuto ou decisão da Assembleia Geral. Então a regra é que eles não respondem pessoalmente. Não há responsabilidade pessoal, salvo se praticarem atos em desconformidade com lei, estatutos e decisão da Assembleia. E o artigo 10 do parágrafo único da Lei 11.107 vai falar o seguinte: os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio, mas responderão por atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos estatutos. Ou seja, mesma coisa. Claro, o decreto não poderia falar diferente, senão seria ilegal. Então é a mesma ideia. Não respondem pessoalmente, mas poderão fazê-lo se os atos forem desconformes. E quando o consórcio está extinto? Quem responde pelas obrigações? Bom, aplica-se o disposto no artigo 12 e seus parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 12 vai dizer: os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos, custeados por tarifa ou outra espécie de preço público, são atribuídos aos titulares dos respectivos serviços. Então, tudo vai ser atribuído ao titular do respectivo serviço. Agora, parágrafo 2º diz: até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados dos que deram causa à obrigação. Então anote isso aí no seu material. Para a gente encerrar, vamos falar dos contratos de rateio e de programa que estão previstos na Lei 11.107. Você não precisa ser um especialista em contrato de rateio e contrato de programa. Basta que você saiba a definição de cada um que está na lei. Então basta isso, é isso que vai ser cobrado na prova. A prova não vai ficar aprofundando nisso aqui não. Contrato de rateio, o próprio nome diz, rateio, né? Vai distribuir. Tem por objetivo a entrega de recursos pelos entes consorciados ao consórcio. Então o que cada ente consorciado vai
entregar ao consórcio vai ser definido no contrato de rateio. O parágrafo 5º do artigo 8º diz que esses recursos devem ser suficientes para as despesas assumidas por meio de contrato de rateio e devem estar previstos na lei orçamentária ou em crédito adicional de cada ente consorciado, sob pena de suspensão e exclusão do consórcio. O que mais? O parágrafo 1º vai dizer que o contrato de rateio é formalizado em cada exercício financeiro, porque depende do orçamento, né? E seu prazo de vigência não será superior às dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados no plano plurianual ou a gestão associada de serviços custeados por tarifas ou outros preços públicos, já que tem um custeio, a fonte aí do custeio não vai depender do que está na lei orçamentária, pode ter uma vigência superior. E o contrato de programa? Está no artigo 13. Tem por objetivo constituir e regular as obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com o consórcio público no âmbito da gestão associada, em que haja prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade do serviço. Então, enquanto o contrato de rateio vai prever como se dará a entrega dos recursos ao consórcio, o contrato de programa vai definir as obrigações, vai definir os encargos, vai definir, né, as obrigações do consórcio público. Esse é o contrato de programa. Bom, meus amigos, a gente encerra então essa primeira parte. Depois a gente volta para finalizar a organização administrativa com as empresas estatais, que são as que dão mais trabalho na hora da prova. A gente já volta.